Olá, pessoal, tudo bem, né? Bom, então agora a gente verá como fazer soma e subtração de matrizes, bem como efetuar o produto entre matrizes e números reais. Bom, então, a princípio, faria o seguinte. Vou aqui construir uma matriz A, e eu vou colocar essa matriz como sendo 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos colocar aqui alguns elementos dela. Menos 9, 2, o 3, o 0 e o 4. Bom, essa matriz A está aqui definida como 3 linhas e 2 colunas. Vou colocar aqui do lado uma matriz B e eu vou mudar aqui os elementos dela. Então, 5, 0, 2 e menos 2, tá bom. Bom, então perceba que são duas matrizes diferentes. E como que a gente faz a soma entre matrizes? Gente, é a coisa mais tranquila do mundo. Se você quiser realizar essa operação aqui, ó, A mais B, então quer dizer que você quer somar as matrizes A e B. E para você fazer isso, gente, basta somar os elementos respectivos em cada posição. Então, o que a gente faz? Ó, a gente pega as matrizes A e B e literalmente a gente soma, tá? Vamos pegar aqui a matriz B, copiar ela aqui dentro e vou trazê-la para somar aqui. E, no caso, o sinal de operação é o mesmo, porque isso aqui não deixa de ser álgebra, tá? E você, então, soma elemento a elemento na respectiva posição. Então, se eu vou somar elemento a elemento na respectiva posição, eu vou obter uma matriz de mesma ordem das matrizes anteriores. Então, ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Ó, ela tem que ter o mesmo jeitão. Então, 1 mais 5 é 6. 3 mais 3 é 6 também. Menos 9 mais 0, menos 9. 0 mais 2, 2. O 2 menos 2 é 0. E 4 mais 4 é 8. Então, é assim que a gente soma matrizes. É claro que, para que você possa somar matrizes, é necessário que ambas tenham que ter a mesma ordem. Se você pegar uma matriz B com uma ordem diferente, por exemplo, assim, ó, 2, 1, 4 e 5. Ok, você vai somar o 1 com o 2, o 3 com o 4, o menos 9 com o 1 e o 0 com o 5. E o 2 e o 4 do A? Como é que você vai somar? Não tem jeito. Então, uma regra essencial para que exista a soma entre matrizes. Ambas têm que ter a mesma ordem. Se essa aqui é 3 por 2, essa aqui também tem que ser 3 por 2. Senão, não tem jeito. E a mesma regra, pessoas, vale para subtração. Então, se você quiser subtrair duas matrizes, é necessário também que elas tenham a mesma ordem. Porque ó, 1 menos 5 vai dar menos 4. 3 menos 3, 0. Menos 9 menos 0, menos 9. 0 menos 2, menos 2. 2 menos menos 2, ou seja, tem uma regra de sinal, que é 2 menos menos 2. Ó. Você tem que respeitar essa regrinha de sinal, tá certo? Então, na verdade, isso daqui é 2 mais 2, que dá 4. E 2 menos 4, menos 2. Então, note que se você quiser fazer a subtração entre matrizes, a regra é a mesma para a soma entre matrizes, tá? A condicionante vai ser o quê? Ter a mesma ordem, tá bom? Bom, existem, assim, caminhos para se efetuar essas somas ou subtrações, no caso, mais as subtrações, que você pode adotar.
Um deles é o seguinte: o que seria o que nós chamamos de matriz oposta? Pessoal, a matriz oposta é quando você troca os sinais de todos os elementos dessa matriz. Então, por exemplo, a matriz oposta de M é a matriz menos M. Você literalmente vai multiplicar a matriz por menos 1. Então, quando a gente subtrai uma matriz por outra, a gente pode pensar da seguinte maneira também. Quero subtrair A por B. Então, eu tenho que efetuar essa conta aqui, ó, né? Essa matriz menos essa. Então, eu posso pegar, ao invés de você subtrair essa matriz, eu posso somar com a oposta dela. Posso fazer isso daqui, pegar esse sinal de menos e trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. Ah, mas que vantagem que tem isso? Olha, não é bem uma vantagem, é um outro caminho, tá? Porque aí você não teria mais que se preocupar com regra de sinal. Por exemplo, quando eu fiz aqui, ó, 2 menos menos 2. Então, ficou 2 mais 2, que é 4. Aqui, ó, direto você já tem essa conta, 2 mais 2. Ó. Você não precisa ficar pensando em jogo de sinal. Então, quando você efetuar a subtração de matrizes, você pode pensar na soma da oposta também. Ou seja, ó, A menos B é a mesma coisa que A mais A menos B. Você pode pensar assim, mas é uma coisa muito óbvia, muito trivial. Sim, mas se a gente trouxer isso ao pé da letra, você estaria se arriscando menos em relação aí a regras de operações matemáticas, né? Então, aquelas pessoas assim mais cautelosas, eu sugiro até que faça isso, que você some com a matriz oposta. Vou falar aqui para vocês duas coisas óbvias, mas é importante a gente deixar isso claro. Por quê? Porque em matrizes nós temos realmente situações óbvias, mas tem coisas que parecem ser óbvias, mas na verdade são erradas. Então vamos lá, primeira coisa aqui, ó. Quando a gente tem uma soma de matrizes, assim como na álgebra simples, você pode comutar essas duas matrizes. A mais B é igual a B mais A. Você vai ter a mesma soma, isso é irrelevante. E claro que se você pegar A menos B, isso não vai ser igual a B menos A. Só para a gente poder relembrar, né? O nome dessa propriedade aqui, ó, é comutativa, tá certo? Então, no caso, em matrizes, tá? Vale a comutatividade para a soma, tá bom? Não vale a comutatividade para a subtração. E isso também vale para números, né? Se você pega 2 menos 7, isso não é a mesma coisa que 7 menos 2, tá? Quando a gente fala em comutativa, a gente preserva o sinal do número na troca e você mantém o sinal da operação. Então, aqui é como se nós estivéssemos somando 2, ou melhor, subtraindo 2 pelo mais 7. Ó, essa é a ideia. Então, o sinal do 7 ele é positivo. Então, fica como 7 menos 2. Essas duas coisas são diferentes. Agora, se você inverter, né, as matrizes de posição, então, se você fizer B menos A, vamos supor que isso aqui nos dê uma matriz X. Então, é claro que quando você troca, você vai obter a matriz menos X, que é a matriz oposta a essa matriz aqui, tá certo? Que é diferente, porque todos os sinais dos números, né, foram trocados. Todos os números são diferentes. Você vai ter todos os simétricos em relação a isso, tá certo? Muito bem. Então, agora, vejamos com relação a multiplicar um número por uma matriz. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma matriz A. Posso manter essa mesma matriz aqui, sem problemas. E essa matriz A, eu vou fazer o seguinte. Veja bem, a matriz oposta, a gente, na verdade, então, está multiplicando todos os números por menos 1. Então, é a mesma ideia. Tá? Quando você multiplica um número por uma matriz, por exemplo, vamos pegar aqui a matriz 2A. Então, eu vou multiplicar todos os números lá dentro por 2. É apenas isso. Olha lá, aqui é 4, aqui vai ser 8, aqui continua sendo 0 e aqui é 6. Opa! Aqui é 6. Então, essa matriz é a A.
essa matriz agora ela tem nome, ela é a matriz 2A. Você pode chamar essa matriz por outro nome, sei lá, uma matriz M. Suponha que a matriz M seja a matriz 2A. Então, acabou. Mas não tem necessidade. A partir do momento que você escreve 2A, isso aqui também vale como nome da matriz. Tá? A gente pode multiplicar uma matriz pelo número que a gente quiser. Pode ser um logaritmo, um número com vírgula, isso é irrelevante. Vou pegar a matriz agora e multiplicar por menos 3. Ó, então, aqui vai ficar menos 3, aqui ficaria menos 27. Menos com menos é mais, então aqui fica... Opa, peraí, 3 vezes 3 é 9, né? Perdão, porque eu estava olhando para esse número aqui. Ó. Aqui fica mais 27, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, aí com o sinal menos 6, e 3 vezes 4, menos 12. Ó, então, essa aqui é a matriz menos 3A, tá certo? Quando você multiplica uma matriz por um número, é a mesma coisa. Então, se eu pegar a minha matriz A e multiplicar por 4, é a mesma coisa que fazer 4A. Tá? Vale essa comutatividade, matriz vezes número ou número vezes matriz. Então, aqui dentro nós teríamos 4, 12, menos 36, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16. E é o seguinte, essa aqui é a única situação em que a gente vai ver uma matriz misturada com um número. Por quê? Se a gente escreve algo do tipo A mais 2, isso aqui não faz sentido nenhum. A gente não pode somar uma matriz com um número e nem subtrair, tá certo? Isso não faz sentido nenhum. Ah, a gente pode dividir uma matriz por um número? Olha, pode. Porque dividir uma matriz por um número é o mesmo que você fazer o quê? É o mesmo que você multiplicar por uma fração, né? Vamos fazer o seguinte, então. Eu peguei aqui a matriz 2A, que agora não vai ser mais 2A, vou chamar de M. Tá? Então, aqui agora eu vou pegar a matriz M e vou dividir ela por 2. Ou seja, eu vou pegar a matriz M sobre 2. O que é a matriz M sobre 2? É eu dividir todo mundo aqui por 2. Ou seja, é a mesma coisa que pegar a matriz M e multiplicar por meio. Ó, é a mesma coisa que fazer isso daqui. Ou é a mesma coisa que fazer meio vezes a matriz. Tá certo? Muito bem, fazendo isso aqui então, ó, vamos dividir todos os números aqui por 2. Então, é 1, menos 9, 3, 0, aqui fica sendo 2 e aqui fica sendo 4. Tá? Então, dividir uma matriz por um número é o mesmo que multiplicar ela por 1 sobre aquele número. Tá certo? Bom, essa aqui, então, são as 3 primeiras operações básicas envolvendo matrizes, né? Soma, subtração e quando você multiplica uma matriz por um número real. Bom, no próximo vídeo, então, explicarei para vocês aí o produto entre matrizes. Um abraço.